Incorporadora quer fazer permuta com meu imóvel. Pago menos imposto? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Aqui comigo, Marcel de Toledo, sócio do Grupo SP Imóvel. No bate-papo de hoje, teremos a presença do Renato Faria, ele que é sócio da área tributária do escritório Martins Vilac. Renato, seja bem-vindo em nosso bate-papo. Obrigado, Fabi. Obrigado, Marcel. Obrigado, Renato. Renato, a incorporadora quer fazer permuta com o meu imóvel. Eu pago menos imposto nesse caso? Olha, vai depender um pouco das condições do negócio, né? Do que essa pessoa que tem um imóvel está recebendo em troca. Mas, regra geral, existem oportunidades para se preparar um planejamento tributário e pagar menos imposto, sim. Renato, vamos ao exemplo de um internauta. Um incorporador interessado em minha casa para demolir e construir um edifício me ofereceu 2 apartamentos após a construção, avaliados em 500 mil cada e mais 500 mil em dinheiro no ato. Pretendo ficar com um apartamento para morar e vender outro por 600 mil, devido à valorização após 3 anos de obra. Minha casa foi declarada no imposto de renda há 20 anos por 500 mil. Nesse caso, como ficam todos os impostos da transação e do lucro imobiliário? Boa pergunta. Retrata bem o que a gente vê, o que acontece no mercado de incorporação imobiliária. Então, antes de responder, dar 2 passos para trás aqui e tentar explicar um pouco desses negócios que são realizados aí pelas incorporadoras. Acho que não é segredo e novidade para ninguém. São Paulo parece um canteiro de obras a céu aberto. Qualquer esquina que você vira tem um prédio subindo. E quando a gente olha para aquela área onde aquele imóvel está sendo construído, e pensando na pergunta do internauta, ali não havia uma casinha apenas, não havia um único imóvel, né? Havia diversas casas, diversas residências. Então, o que as incorporadoras fazem é a formação da área. Vai adquirindo cada um desses imóveis e, quando tem a totalidade da área necessária para edificar, construir o imóvel de acordo com os parâmetros definidos aí pelo plano diretor, ela consegue unificar aquela área e aprovar um projeto na prefeitura para aí, finalmente, registrar o memorial de incorporação. Por que isso que eu estou falando é importante? Porque isso define o modelo de negócio, como esse internauta vai poder interagir aí com a incorporadora. Quando a gente fala de permuta imobiliária, significa que eu estou trocando um imóvel por outro imóvel. Nesse exemplo, e eu posso receber um pedaço em dinheiro, a chamada torna. Nesse exemplo que o internauta trouxe, ele está trocando o imóvel dele por algo que ainda não existe, por um imóvel que vai existir lá na frente, que a gente chama de unidade imobiliária autônoma futura. É um imóvel que ainda vai ser construído. Para que aquilo fosse tratado como uma permuta imobiliária e ele tivesse os benefícios da legislação do imposto de renda, deveria ser levado a registro no inventário, no cartório, 2 documentos ao mesmo tempo: a escritura de permuta e o registro do memorial de incorporação. Mas não tem como a incorporadora registrar o memorial de incorporação se ela não tem toda a área formada ainda. Então, qual que é a alternativa que se utiliza? A incorporadora compra aquele imóvel, quita aquele imóvel com uma nota promissória e, em outro documento, que a gente chama de instrumento de confissão de dívida e dação em pagamento, ela diz o seguinte: olha, sabe aquela nota promissória que eu estou te devendo? É chamada até de nota promissória pró-soluto. Eu estou confessando que eu devo ela, e quando o prédio estiver pronto, eu vou quitar essa nota promissória com a entrega de 2 apartamentos, unidades, nesse exemplo que o internauta trouxe.
O que acontece nesse caso? A legislação do imposto de renda, ela diz o seguinte, essa operação aqui, se você registrar no mesmo momento a compra e venda que foi quitada com uma nota promissória e o instrumento de confissão de dívida e dação em pagamento no mesmo ato, no mesmo dia, no cartório, você vai poder utilizar os benefícios da legislação de permuta imobiliária e ter os benefícios fiscais. Ou seja, numa operação de compra e venda, você consegue dar o tratamento como se fosse uma permuta. Por que isso é importante? Por que isso é bom? Porque na permuta imobiliária você tem realmente a possibilidade de pagar menos imposto. Do lucro imobiliário. Do lucro imobiliário. Como que funcionou, no caso, no exemplo desse internauta? Ele entregou um imóvel que para ele tinha um custo de 500 mil para receber outros imóveis, não importa por qual o valor de mercado. Ele está trocando um imóvel por imóvel, que vai ser construído e vai receber lá na frente. Só que, além disso, o internauta traz um outro componente. Ele recebeu um pedaço de dinheiro. A gente tem uma regrinha específica de como que se calcula a torna, como que se calcula o lucro imobiliário dentro da permuta imobiliária com torna. Regra geral, vamos supor que, na verdade, ele está vendendo o imóvel dele por 500 mil por 1,5 milhão, nesse exemplo. Ele está recebendo 500 mil por... Ou seja, 1/3 do valor... É em dinheiro, né? Então, assim, se ele fosse receber tudo em dinheiro, ele ia receber 1,5 milhão. Ele ia pagar 1 milhão de lucro imobiliário. Seria 15% sobre 1 milhão, que daria 150 mil de imposto. Mas aqui ele tem uma regra específica. A torna, ela também não vai ser tributada sobre 15%. Você vai tributá-la só um pedaço daquela torna. É uma regra que você tem que pegar a torna e dividir pela soma da torna e o custo de aquisição. Então, seria 500 mil dividido por 500 mil mais 500 mil, que é o custo de aquisição. Então, seria 500 mil dividido por 1 milhão. Você chegaria a 0,5%. Você multiplica esse 0,5% pelo valor da torna, que vai dar 250 mil, e você vai pagar imposto de ganho de capital do lucro imobiliário só sobre os 250 mil. Que vai dar aí mais ou menos uns 37,5. Então, você vê que numa situação que ele saiu de pagar 150 mil de imposto, se ele pagasse o lucro imobiliário sobre 1 milhão, e vai pagar só sobre esse pedaço da torna, que vai dar 37,5. Então, existe um planejamento tributário aí sobre isso. Então, tem esse benefício. O internauta coloca... Ou seja, ele ia pagar metade do valor do lucro imobiliário nesse tipo de transação. Exatamente. Então, isso leva em consideração o valor da torna que ele está recebendo e o custo que ele tinha de aquisição. Tá? E o que é importante? Ele traz aí que, concluídas as obras, ele não tem intenção de ficar com os 2 apartamentos e ele vai vender um, porque durante esse prazo da obra, aquele imóvel valorizou. O que acontece? Ele vai pagar o imposto sobre esse imóvel. Como ele tinha um custo de aquisição de 500 mil e recebeu um pedaço em torna, na declaração do imposto de renda, ele vai ter que diluir um pouco esse custo de aquisição. Tem que fazer uma conta, tem que imputar os dados dentro da declaração do ganho de capital. A própria declaração vai falar o que é o ganho isento e o que você dilui o teu custo de aquisição. Vamos supor que, nesse exemplo, o custo de aquisição foi diluído para 400 mil. E ele está recebendo 2 imóveis de volta. Ele vai atribuir para esses 2 imóveis de volta um custo de 200 mil para cada um. Se ele está vendendo por 600 mil, ele vai pagar um lucro imobiliário sobre 400 mil, sobre esse segundo que ele vendeu. Então, dos 600 mil em dinheiro que ele recebeu, ele vai pagar 15%, grosso modo, sobre os 400 mil, que vai dar mais ou menos 60%. Ele vai ter, de fato, aqui, um imposto a carga tributária efetiva dele vai ser de 10%. 60 mil corresponde a 10% dos 600 mil que ele recebeu. Claro, sempre vai ter o ITBI nessas operações, a incorporadora vai pagar ITBI sobre o imóvel que ela está adquirindo e o permutante pessoa física vai pagar ITBI sobre os imóveis, sobre os futuros apartamentos que ele também está recebendo. Então, ou seja, esses 2 apartamentos ele tem que pagar o ITBI? Sim, sempre. E aí, no caso, vira também de referência quando é lançamento assim?
existe um questionamento muito grande, né? Há situações em que o ITBI... Vamos supor que nesse momento aqui, ele fez a operação, passaram-se 6 meses, a incorporadora conseguiu comprar todas as casas para formar a área. Levou o memorial de incorporação para ser registrado e, naquele momento, foram criadas as unidades autônomas do ponto de vista jurídico. É uma ficção jurídica, como se os apartamentos já existissem no mundo do direito, que a gente chama. Nesse momento, a incorporadora e o permutante, eles poderiam re-ratificar a escritura dele e dizer para ele, falou assim, ó, as unidades autônomas que você vai receber é o apartamento 181 e o apartamento 171. Ele já poderia recolher o ITBI sobre esse pedaço com base numa avaliação. A fiscalização, dependendo da cidade que você tiver, diz que existe um questionamento aí, de que, na verdade, você deveria capturar o valor de referência desse apartamento lá na frente, só quando ele estiver pronto. Então, pode ter aí um questionamento, é sempre bom você consultar um profissional para te auxiliar nessa análise. Voltamos à questão de ter bons profissionais envolvidos na negociação. Na negociação, para chegar numa conclusão para todos saírem ganhando. Né? Sim. E o tal do planejamento também, que a gente já falou aqui anteriormente. Isso é importante também. Sim, super importante para você ter uma operação que é segura do ponto de vista jurídico e também eficiente aí do ponto de vista tributário. Nós também já falamos aqui sobre o lucro imobiliário. Se você não assistiu o nosso vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link. Não perca, tá imperdível esse conteúdo. Certo, Renato? É isso aí. Certo, Marcelo? Certo, Fabi. Agradeço aqui pela presença, pela participação. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Fabi. Obrigado, Marcelo. Fico sempre à disposição aí. Eu vou deixar também na descrição os contatos do Renato. Caso você tenha alguma dúvida, é só enviar para ele. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo!